Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Que Deus possa aplicar esta palavra aos nossos corações. Hoje, irmãos, eu vou compartilhar uma mensagem sobre o que eu considero a mais importante, a mais extraordinária, a mais bela e preciosa doutrina da fé cristã. Porque essa doutrina revela, primeiramente, o grande amor de Deus por nós, sua infinita graça, também aponta para o imenso sacrifício que o Senhor Jesus fez para a nossa salvação. Também fala sobre o que éramos antes de Cristo e o que somos agora, graças ao Senhor Jesus. Também esta doutrina nos dá a esperança da vida eterna, uma esperança gloriosa. Enfim, todas as demais doutrinas da fé cristã estão encerradas nessa doutrina que vou considerar com os irmãos nesta manhã, e é a doutrina da justificação. Justificação pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Essa justificação, irmãos, nos traz diversas bênçãos. Mas antes de tratar das bênçãos da justificação, eu quero que os irmãos entendam que a justificação é uma necessidade premente ou urgente de todo ser humano. Todo ser humano necessita ser alcançado pela justificação. A Bíblia diz que nesse mundo não há um justo sequer, por isso precisamos ser justificados. Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 12, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. É escandaloso, né, irmãos? É assustador, mas é dessa forma que o ser humano natural, normal, é visto pelos santos olhos de Deus. Deus é tão puro de olhos que o mais perfeito dos homens diante dele é injusto, já que o padrão de Deus é muito elevado devido à sua santidade absoluta. Mais adiante, no mesmo capítulo, a Bíblia também diz que todos pecaram e estão debaixo do justo juízo de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no capítulo 6, versículo 23 dessa mesma carta, diz que o juízo de Deus sobre o pecado é a pena capital, ou seja, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aqui fala de 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. São 3 tipos de morte que o ser humano está sujeito devido ao pecado. Então todos precisamos da justificação. A nossa triste realidade, irmãos, é que toda a potencialidade do pecado
está no nosso coração. Toda a potencialidade. Quer dizer, nós temos o potencial de cometer os mais terríveis pecados. O nosso coração tem esse potencial. Não pense que o teu coração é melhor do que o coração do Putin, do que do Adolfo Hitler, não. Todo coração humano tem o mesmo potencial. Podemos não ter cometido os mais terríveis pecados que já foram praticados nesse mundo, mas todos temos o potencial para cometê-los. Todos temos. Podemos nunca cometer, mas potencialmente nós podemos. Há esse potencial em nós. No meio daquela multidão, daquela turba, que no dia do julgamento de Jesus gritou: crucificam, crucificam. Só havia lá Adolfo Hitler, Putin? Não. Havia homens e mulheres, pais de família, jovens, como nós, e foram capazes de fazer aquela barbaridade, seres humanos como nós, porque esse é o potencial do coração humano. Por isso que Deus diz: não há um justo nenhum sequer, todos pecaram. Então precisamos ser justificados, senão receberemos a pena capital que Deus, em sua santa justiça, estabeleceu para o réu pecador. A justificação, irmãos, é um ato, não é um processo. Diferente da santificação, que é um processo. Nós nos santificamos passo a passo, crescemos passo a passo, degrau a degrau. A justificação não, acontece uma única vez e nunca mais precisa acontecer de novo. É um ato legal da parte de Deus, onde o pecador é declarado justo, sem qualquer pecado, e como se jamais houvesse cometido pecado algum. Deus declara: é justo e pronto. A grande diferença entre a justificação humana e a justificação divina é que na humana justificamos o justo. Nós não declaramos justo alguém que é injusto. Nós não declaramos um ladrão justo, um assassino justo. Não. Nós declaramos justo quem é justo. E quem é injusto, nós até condenamos. Mas a justificação que vem de Deus é diferente. Ele justifica o injusto. Aquele que é injusto, Deus declara justo. Deus olha para mim, eu sou injusto, eu cometo injustiças, eu sou pecador, mas Deus hoje olha para mim e não vê culpa alguma em mim, porque eu sou bom? Não, eu sou pior do que os irmãos, eu sou pior do que os irmãos. O apóstolo Paulo dizia isso: eu sou o pior dos pecadores, porque ele se conhecia a si mesmo. Eu me conheço, não te conheço, mas eu me conheço. Mas Deus olha para mim e diz: não tem culpa alguma, não vejo culpa alguma em ti. Talvez alguém argumente: mas pastor, isso não é justo? Como declarar justo quem é injusto? Isso não é um ato de justiça? Não seria um ato de justiça se alguém já não tivesse pagado a nossa dívida? Se a dívida continuasse, mas a dívida foi paga por Jesus, e Deus então justifica o injusto que crê
em Jesus. Por isso que Paulo diz, justificados pela fé. Não é porque vocês são bons, é pela fé. Por causa do sacrifício de Jesus, todo pecador pode ser justificado, porque na cruz Jesus assumiu a nossa culpa e sofreu a nossa condenação. Lá em 2 Coríntios 5:21, eu estou a usar uma versão contemporânea, nova versão transformadora, para que os irmãos possam entender melhor. E diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então é assim, tu pode ser declarado justo diante de Deus, porque alguém que era justo, Jesus Cristo, que nunca pecou, foi colocado como teu fiador, como teu substituto, para sofrer as penalidades do teu pecado e então satisfazer as demandas da santa e perfeita justiça de Deus. Então, a justiça divina que demandava a tua condenação foi satisfeita com a morte de Jesus em teu lugar. Ele morreu como teu substituto. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não estava lá sozinho, não. Ele te carregou com ele. Tu estavas lá na cruz com Jesus, e Deus te viu lá na cruz a morrer com ele. Jesus morreu como teu representante, morreu como teu substituto, morreu no teu lugar, morreu por ti. Então hoje tu podes olhar a cruz de Cristo e ver-te lá. Por isso Paulo disse: com Cristo já estou crucificado. Com Cristo eu já estou crucificado. Já morri, já paguei. Porque ele foi meu representante lá na cruz. Ele pagou a tua dívida de tal maneira que Deus agora te declara justo. A tua justificação é um ato declaratório de Deus a partir do momento em que crês em Jesus e o aceita como teu Salvador. Nesse momento Deus declara: és um justo. És um justo. Porque o teu pecado passou para Jesus. E a justiça de Cristo passou para ti. Foi uma troca. Ele assumiu o nosso pecado e transferiu para nós a sua justiça. Irmãos, isso é graça. Outro detalhe importante é que não existe degraus na justificação. Não tem um crente mais justificado que o outro. Aquele que é um novo convertido, que tem pouco tempo de vida cristã, que nasceu ontem, é tão justificado quanto aquele que tem mais de 30, 40, 50 anos de vida cristã piedosa. Não existe graus de justificação. A justificação é um ato que acontece uma só vez e para sempre, e todo crente é igualmente declarado justo por Deus. Não há crente mais justo que o outro. Até porque a justiça que Deus considera não é a nossa, é a de Jesus. Então todos temos a mesma justiça. Deus olha para Sara e vê a justiça de Jesus nela. Olha para o Jorge e vê a justiça de Jesus nele. Olha para mim e vê a justiça de Jesus em mim. Todos estamos no mesmo grau de justiça, porque a justiça que recebemos é de Cristo. Assim como lá na cruz os nossos pecados foram transferidos para Jesus,
a sua justiça foi transferida para nós. Por isso que diz ali: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Meu pecado foi para Jesus, a justiça dele passou para mim. Por isso, irmãos, podemos considerar também que a justificação é mais que perdão. É mais que perdão. Porque o perdão simplesmente quita a tua dívida. Ah, eu tenho uma dívida com o Marcelino, 100 mil euros. Aí Marcelino bonzinho, pastor, está perdoado, não precisa pagar. Zerou a dívida. Mas para por aí. O perdão simplesmente quita a tua dívida, não acrescenta nenhum mérito ou nenhum crédito na tua conta, na tua vida. No perdão, o teu saldo é zerado. O teu saldo que era negativo, agora é zerado. Mas na justificação não. Além de quitar a tua dívida, Deus te dá um crédito infinito. Olha como Marcelino é bom, pastor. Zerei a sua dívida e eu vou colocar mais 100 mil na tua conta. Olha que beleza. É o que Deus fez. Ele zerou a nossa dívida e colocou na nossa conta um crédito infinito, que ele colocou na nossa conta a justiça de Jesus. Deus depositou na tua conta a justiça de Jesus. Então Deus te diz: não deves mais nada, porque toda a justiça do meu filho está na tua conta agora. Isso é um crédito infinito. Irmãos, por causa disso, tudo que recebemos de Deus, tudo, é pelos méritos de Jesus. Por isso Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, eu farei. Porque o que Deus leva em consideração é a justiça de Jesus. E isso, irmãos, também nos faz filhos de Deus e herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Romanos 8, 16, 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos olhar mais uma vez para Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É um ato soberano de Deus que recebemos mediante a fé. Eu não sou justificado pelas minhas boas obras, não sou justificado por minhas boas ações, não sou justificado porque estou aqui a pregar para os irmãos. Eu sou justificado pela fé. É um ato soberano de Deus que recebemos mediante a fé. Agora, não é a fé que justifica, não. A fé não é a causa meritória da justificação, porque se a fé fosse a causa, o mérito seria meu, né? Eu tenho fé, agora eu recebo a justificação. Eu tenho fé, eu creio. Tem muita gente que pensa nisso, né? Eu sou salvo porque eu creio. Não. A fé não é a causa. A fé é o instrumento, é o meio. És justificado por aquilo que Jesus fez na cruz. O sacrifício de Jesus é a base legal. Por isso que a Bíblia pergunta e logo responde lá em Romanos 8, 33, 34: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu,
ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como então te aproprias da justificação? Pela fé, mediante a fé. A fé é o instrumento. Observa que o texto diz, lá de Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé. É possível Deus justificar alguém fora de Cristo? Não, porque é pela fé em Cristo, está lá, por nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo, irmãos, há milhares de religiões que foram criadas pelo ser humano na tentativa de justificar-se diante de Deus. Inclusive, religião vem da palavra latim religare, que significa religar. É o homem a tentar religar-se com Deus, já que ele reconhece que está separado. Essas religiões colocam a sua fé em diversos nomes: Alá, Buda, Maomé, Confúcio, etc. Mas nenhum desses nomes tem poder para salvar-nos. O apóstolo Pedro, em Atos 4:22, afirmou: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Cristo salva, só Cristo justifica, porque só Cristo morreu na cruz, só Cristo pagou pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a justificação, o ato de Deus declarar-nos justos, somente é possível mediante a fé em Jesus. Conforme estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, os adultos aqui comigo, João 5,12, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Então, irmãos, que fique claro, a justificação é um ato da graça de Deus, mas que só é possível mediante a fé em Jesus. Quando cremos que Jesus morreu como nosso substituto, como nosso representante, a morte de Jesus passa a ser a nossa morte, e a sua justiça passa a ser a nossa justiça. Ele carregou sobre si os nossos pecados e transferiu para nós a sua justiça. De modo que hoje Deus olha para o crente e diz: justo, não tem pecado. Essa, irmãos, é a doutrina da justificação. Deus nos declara justos mediante a fé em Jesus Cristo. E quais são os frutos ou bênção dessa bendita justificação? O texto fala de 3. Primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso à graça de Deus. Terceiro, a esperança da glória eterna. Eu vou falar sobre esses frutos no próximo domingo. Falarei detalhadamente sobre essas 3 bênçãos. Eu quero perder tempo com elas. Mas hoje eu quero concluir com a motivação de Deus. O que motivou Deus a dar o seu Filho para morrer como nosso substituto e dessa forma transferir para Jesus os nossos pecados e para nós a sua justiça? Qual foi a motivação de Deus? O apóstolo Paulo nos dá a resposta. Eu vou concluir com a leitura desse texto, Romanos 5, de 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo,
pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor foi a motivação de Deus, não porque viu alguma bondade em nós, não porque viu algum mérito em nós. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. João 3,16. Foi o avassalador amor de Deus por nós. Esse amor foi a motivação ou a causa para dar Jesus Cristo em sacrifício pelos nossos pecados e para a nossa justificação. Ah, irmãos, que o amor de Deus, esse grande amor, também nos motive a amá-lo e a vivermos de maneira santa e mais justa diante dele, já que ele nos declarou justos. Amém?